Olá, fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma orientação Yin e Yang. Vamos ver aqui o que vem para vocês, para nós. Vamos ver aqui. Peço ajuda aos guias e mentores espirituais que estão aqui neste momento. Vamos ver aqui o que vem para energia Yang. O que vem para energia Yang. Política e o fardo. Bom, aqui está sendo mostrado, ó, uma ruptura. Está acontecendo uma ruptura. Alguém aqui era reprimido. Aqui alguém tinha uma casca. Alguém não mostrava o que realmente pensava. Tem alguém se libertando aqui de uma máscara social, tá? Tem alguém sendo mostrado aqui do jeito que é. No caso, a energia Yang, tá? Tá sendo mostrado aqui. Vamos ver aqui o que vem para a energia Yin. Qual é a energia Yin? Passado. A mudança e a luta. Espírito brincalhão. Sofrimento. Completude e amistosidade. Bom, aqui está falando que a energia Yin, ela está num processo de colaboração com o Yang, tá? Tem um processo de colaboração acontecendo. A energia Yang está passando pelo momento de ruptura de uma máscara, uma das máscaras, né, sociais que tinha. Aqui mostra que o feminino também está deixando para trás alguma história, tá? Tem uma mudança aqui. Eu vejo que essa mudança, ela traz bastante luta para o feminino, não é uma mudança fácil, mas o espiritual pede que o feminino entre aí nessa mudança com um pouco mais de leveza, tá? Acreditando no espiritual, acreditando aqui numa mudança mais leve, com mais amor, com mais carinho. Então, aqui o espiritual está pedindo isso para o feminino, tá? Levar essa mudança com mais leveza. Já o masculino, eu vejo que é uma mudança bem difícil, porque aqui está mostrando uma toxicidade, uma nocividade muito grande do masculino, tá? Vamos ver o que o espiritual espera. Colheita, tá? E avareza aqui. Eu acredito que havia algo que estava sendo negado, algo muito importante aqui estava sendo negado dentro dessa parceria, que a partir de agora vai ser colhido, tá? Então, tem um acerto de contas aqui nessa frequência, tanto o Yin quanto o Yang. Aqui é um período de colheita. Então, o que estava sendo ali reprimido, o que não estava sendo mostrado, o que não estava sendo oferecido, será oferecido, tá? Então, é um momento aí de colheita. Apesar dessa situação desconfortável que vem com essa mudança, tá? Vamos ver aqui, nesse oráculo feminino, qual a frequência. Feminino passando por uma libertação ancestral. O masculino contando aqui com o auxílio do feminino para tentar entrar em equilíbrio, tá? Então, aqui até com algum tipo de mancia
O feminino usando aqui para que haja cura do masculino e tendo uma libertação também. O masculino está fechando um ciclo, tá? E o feminino aqui auxiliando. Vamos ver o que o espiritual mostra. O que vem aqui. Reverência. Olha que interessante. E lucidez. Agora as coisas passam a ser mais claras, tá? Aqui há um reconhecimento do espiritual dentro dessa parceria, dessa conexão. Aqui abre-se o caminho, né, dessa parceria acontecer com mais elevação na matéria, tá? E aqui há a clareza que não existia, tá? E a criação, e temos a paz e o grande silêncio. Então agora, e a proteção, agora vai se materializar essa conexão realmente na matéria, tá? Mostra aqui que é um momento de clareza, de paz, de lucidez, é um momento de realmente... Ai, que susto, gente! Olha, viu? Sinal, viu? É um momento de clareza, é um momento, viu como pegou fogo? É um momento de clareza, é um momento de revelação na matéria, viu? Olha, agora pegou fogo mesmo, viu? Que bonito. Olhem bastante pro fogo porque é transformação, tá bom? Então é um momento de revelação aí. Olha, gostei, hein? Espiritual tá aqui. Sempre está, né? Vamos ver o masculino aqui, qual a frequência do masculino. Vamos ver a frequência do masculino. Sentimentos e power, ó. Legal, né? Espiritual é maravilhoso. Os sentimentos do masculino tá sendo ativado, tá? Do feminino. Aqui a cura. E por um triz aqui, a coisa não se desenha do jeito que deveria. Então, aqui voltando a ressignificar essa relação, tá? E o veredito entra no período agora da manifestação do espiritual na matéria. E aqui mostra que existe a confirmação da união, da conexão na matéria, tá? Tá falando de muita clareza, de muita verdade nesse momento sobre a parceria, tá? É um momento realmente de clareza, de verdade acontecendo aqui, tá? Muito interessante, né, gente? Então, agora teremos verdades aí na matéria. Vamos ver qual a frequência do masculino nesse momento, qual a frequência. Temos a lua e temos o rei de ouros. Temos aqui o julgamento e temos o 7 de espadas. Olha, aqui fala de uma frequência de touro, virgem, capricórnio. Aqui fala de um momento de verdades vindo à tona, de uma nova visão. Aqui tem alguma coisa ligada à família, sobre crenças, valores, que vem de linhagem, que vai ser corrigido agora, tá? Aqui fala que alguma coisa que estava sendo esquecido, ou algo que estava sendo levado na linha de tempo de mentira, agora vai ser corrigido, tá? Tem um reconhecimento aqui de algum tipo de padrão nocivo, tá? Que vai sair aqui à luz, tá? Tem algo que vai se transformar aqui. Então, masculino, eu vejo a roda da fortuna aqui, uma reviravolta, onde tem que sair da sombra, tem que buscar um novo caminho e tem que deixar algo bem antigo para trás, ligado à família, à estrutura familiar, tá? Tem algo que precisa
ser finalizado aqui. Então, a frequência do masculino é um novo caminho que se abre, mas é um momento de análise e um momento ali de pausa. Vamos ver o feminino, a imperatriz e a grande sacerdotisa. Então, o feminino eu vejo que está numa posição aqui de recuperação depois de algumas decepções, tá? Eu vejo que o feminino resgata o poder que tem e abre aqui algumas verdades, mas o feminino eu vejo que está ancorado, tá? Tem um ancoramento das duas energias na matéria, mas quem está resolvendo muita coisa é o masculino. Vamos ver o sentimento no masculino pelo feminino. Cavaleiro de espadas, o mago e o 3 de paus. Bom, aqui fala que o sentimento do masculino pelo feminino é de um movimento rápido que traz um novo caminho, um novo modo de se comunicar e traz algum tipo de retorno, né? É como se o masculino ele reconhecesse algum tipo de investimento do feminino, tá? Tá trazendo isso aqui muito forte. Vamos ver aqui. Sentimento do feminino. Temos o 10 de ouros e a temperança. Bom, o sentimento do feminino aqui, eu vejo que o feminino tá no momento também de fechamento, mas eu vejo que o feminino alcançou algo na matéria depois de muito tempo. O feminino ali finalizou algo, teve uma conclusão, algo chega ao fim, mas ao mesmo tempo o feminino alcança algo e que está ligado aqui à energia familiar, tá? Então eu acredito que depois de um longo trabalho do feminino, o feminino alcançou algo que queria. Então, em relação a sentimento, eu vejo que depois de um longo período, uma verdade vem à tona. O sentimento é de conclusão, tá? Em relação ao masculino e uma nova verdade. Vamos ver o pensamento do masculino. Temos o 4 de copas e o rei de espadas. Então, o pensamento do feminino, do masculino, né, em relação ao feminino. Eu vejo que o masculino estava cego e passa a ter consciência aqui, né, de uma estrutura. O masculino não tinha consciência dessa estrutura. Então, aqui, qual que é o pensamento? O pensamento do masculino, eu vejo que é de avançar, é de até desafiar a si sobre rotina, sobre padrões de comportamento. Tem também aqui questões do masculino que envolve comportamentos negativos, coisas ligadas mesmo à rotina, a hábitos, a palavra é hábitos aqui. Tá vendo? Quando eu falei hábitos, ficou mais forte. Tem a ver com hábitos, tá? Então eu vejo que o pensamento do masculino é avançar com uma certa ousadia, tá? Em relação ao feminino. E depois aqui, só que ao mesmo tempo que tem uma ousadia, fala que tem um certo freio em algum momento. O masculino ele vai saber ali trazer um misto de avanço, mas tudo muito contido, mas ao mesmo tempo com uma certa agressividade ali para quebrar isso. Então tem um misto de sentimento assim,
e ao mesmo tempo mentalmente o masculino ele tem algum tipo de plano ali, mas ao mesmo tempo que é um plano audacioso, um pouco agressivo, tá sendo bem estruturado na cabeça do masculino em relação ao feminino. Vamos ver o pensamento do masculino. 4 de paus. Falei do masculino de novo, né? Ó, 4 de paus e o 9 de copas. O masculino, ele quer se unir ao feminino, tá? Só que aqui, para isso, o masculino vai ter que colocar fogo numa estrutura antiga. Vamos ver o pensamento do feminino. Temos aqui o diabo, o 10 de paus e o 9 de paus. E o carro. Então, o pensamento do feminino aqui mostra que o feminino está rompendo uma estrutura antiga, deixando para trás algo. E aqui mostra esse masculino, esse feminino. Vocês estão vendo como eu estou com a energia do masculino? Como mostra esse feminino se afastando, depois de deixar um peso para trás. Tá? Um peso ligado ali até uma responsabilidade familiar, alguma coisa. E segue ali. Eu vejo que há uma proteção do feminino, né? Feminino pensando ali, agora que eu deixei, resolvi, agora eu vou me afastar. Vamos ver aqui qual é a intenção do masculino. O imperador e o 8 de espadas. Então, aqui mostra o masculino numa frequência de maturidade, tá? E de crescimento aqui. Vamos ver o feminino, a intenção, pendurado e a justiça. Então, o feminino fala aqui que tem um período de discernimento, o feminino consegue ter clareza mental da real situação, mas eu vejo o feminino num momento de pausa, porque o feminino também tem que ver outra coisa além, né? Tem que ter uma visão diferente. Então eu vejo que vem um período de afastamento do feminino, período que o feminino tem que modificar algumas coisas, tá? Então a intenção do feminino, eu vejo aqui que sabiamente é se movimentar de uma maneira diferente. Então aqui solta um fardo, o feminino vai soltar um fardo, só que ao mesmo tempo o feminino acaba entendendo que há mais para ser trabalhado, tá? Que ainda a situação não finalizou, a história não finalizou. Então eu vejo que sabiamente o feminino entra numa posição de pausa, né? De talvez até de autossacrifício. Ok? Vamos ver aqui essa frequência. Vamos ver a frequência do masculino, o bloqueio, pajem de ouros e o as de copas. Então, aqui está falando que o bloqueio do masculino eu sinto que tem alguma coisa que o masculino ele precisa trabalhar, né? Ele precisa ali usar alguma coisa que foi passado, só que é como se tivesse um momento certo. Eu vejo que está um pouco complexo ainda para o masculino se avançar. Tem algo que o masculino precisa ainda trabalhar em si, em algum bloqueio de valor, alguma coisa assim. Vamos ver o desafio, 10 de copas e rainha de paus. Então, aqui está falando que o desafio maior do masculino hoje
tá ligado ao emocional, o sentimento ali do feminino, do sacrifício. Veio a rainha de paus aqui. Então tem algo que ainda precisa finalizar no emocional desse feminino que está ligado ao passado, que ainda traz dor e interferência na energia do masculino. Vamos ver o desafio. Tá. A grande sacerdotisa e o 10 de espadas. Clarifica o as de ouros. Aqui tá falando que a bênção do masculino vem através de uma dor aqui. Pode ser uma revelação ou pode ser uma comunicação. Tem algo que vem e faz com que esse masculino ele tenha aqui uma oportunidade de começar, de expor algo, né? Porque lá atrás estava bloqueado o masculino usar alguma coisa, né? Tomar ali, colocar alguma coisa para frente, tinha que ocultar. E agora não. Agora mostra o masculino através de uma situação que revela, podendo aqui iniciar um compromisso, alguma coisa assim. Eu, particularmente, eu tô sentindo a energia do masculino um pouco confusa, tá? É uma energia que tem que ter discernimento, mas está um pouco confusa. Vamos ver do feminino. Bloqueio, 6 de espadas, de paus e o 9 de ouros. Aqui tá mostrando que existe um bloqueio na energia do feminino. Talvez de total exposição de alguma vitória do feminino. O desafio, a força e o 7 de paus. O desafio tá no feminino se controlar, né? Tem uma questão de controle aqui do feminino, mas ao mesmo tempo, até mesmo do feminino ter um certo dedo de exposição, mas ao mesmo tempo o feminino tendo que avançar. Tem uma certa restrição de exposição que o feminino tem que se controlar. E o masculino também está nessa energia. Vamos ver a bênção. Aqui, a união, os enamorados. E temos o rei de paus. Aqui veio o rei e a rainha de paus. Então, quer dizer, aqui fala que une o casal aí, casal espiritual. E aqui tem um processo de alquimia e cura que vai acontecer na matéria, tá? Vamos ver aqui o bloqueio do masculino com o feminino. 5 de ouros e o 2 de paus. Então, tá bloqueado aqui o masculino, ele ficar numa energia de falta. Não vai ter mais isso. Desafio, rainha de ouros e o 3 de ouros. O desafio tá na colaboração exposta. Esse que vai ser o maior desafio, porque eu vejo que tem uma questão aqui de tem que ter muito controle na exposição de ambos. E como essa colaboração vai acontecer. Vamos ver a bênção do masculino. Rainha de copas. 9 de espadas. E o 4 de espadas. Olha, aqui entra uma pessoa que vai colaborar agora com o masculino. Entra a colaboração da mãe do masculino, tá? Mãe ou irmã ou uma mulher que tem uma energia materna vai entrar. Essa pessoa ela tá passando por uma morte a nível mental, uma transformação.
Então, alguém que era inimigo ou que talvez nem era inimigo. Alguém ali que não colaborava passa a colaborar com vocês, tá? É o que vem para agora para o masculino. A grande bênção do masculino. Porque agora eu vejo que o masculino ele não tem um certo discernimento aqui e ele vai contar com a colaboração da família, tá? Que vem a colaboração da família para algo aqui do masculino. Pode ser a nível ancestral também, tá? Mas eu vejo uma figura entrando para auxiliar o masculino com o feminino. Vamos ver aqui o bloqueio. Qual é o bloqueio? Qual é o bloqueio? Vamos ver. Do feminino. Cavaleiro de Copas. Tá bloqueado aqui. Um movimento amoroso. É um movimento ligado ao passado. O feminino tá liberto disso. Vamos ver o desafio. 3 de Copas. E a Rainha de Paus. Então, o desafio tá na... Como o feminino do sacro ofício vai lidar com um grupo aqui, tá? E com os conflitos que vêm, as ilusões, as opções. O feminino ele vai ter que se posicionar de uma maneira bastante clara, enérgica com esse grupo, porque é um grupo que fantasia muito. Vamos ver aqui. Vamos ver a bênção do feminino com o masculino. Cavaleiro de Paus, a estrela e o carro. É isso mesmo. E o hierofante. Olha, aqui fala que vai ter um reconhecimento da parceria, tá? Na matéria. Aqui uma autoridade vai reconhecer a parceria na matéria. E aqui o feminino vai contar com a ajuda do espiritual, que traz transformação, mas também com a ajuda da família, tá? Pode ser família de alma ou família física. Só um minuto. Bom, voltei. Então, aqui vai ter essa colaboração da família, tá? O reconhecimento, auxiliando principalmente o masculino. Vamos ver aqui, futuro imediato masculino, 3 de espadas e pegando fogo aqui na antiga estrutura. Futuro próximo masculino, 8 de copas, deixando uma estrutura antiga, mudança de planos. O masculino está tendo muita dificuldade emocional. Vamos ver aqui. Futuro imediato feminino, 5 de paus e o rei de copas. Então, futuro imediato vem um conflito emocional, espiritual, outro conflito de comunicação, mas traz mudança e uma torre também. Aqui. E o as de copas. Tem uma renovação na frequência do feminino. Futuro próximo feminino, o louco, uma nova energia e a libertação, tá? E a morte. Aqui fala que a mudança maior vai vir para o feminino, porque aqui tem uma questão de exposição, de uma nova frequência, de um novo modo. O feminino vai trazer algum tipo de renovação, tá? Aqui tá falando lazeres e prazeres. O feminino vai criar algo novo ligado a essa parceria. Vem algo novo, tá? E vai dar adeus para uma antiga estrutura. A morte de novo e a colaboração. 3. Então, aqui tá falando que vai ter uma nova colaboração.
Vai ser um novo modo de se relacionar, alguma coisa assim nova o feminino vai trazer, tá? Vem uma nova maneira de se relacionar aí. Eu acredito que vai trazer algum tipo de impacto isso. Vamos ver masculino. Temos aqui a grande mudança. E temos aqui a proteção do feminino e a iluminação espiritual, a persona e a grande transformação que vem por aí. Gente, aqui tá falando muito claro que vem um novo modo aí de colaboração do feminino, tá? Entra uma outra pessoa aí. Deixa eu ver aqui. Tá falando adeus a uma energia congelada, tem uma clarificação. O feminino explorando mais as possibilidades, a intimidade sendo exposta. E aqui tem um momento bastante importante para o feminino. Bem importante. Infinitas possibilidades de fazer com que essa relação aconteça. Vamos ver masculino, hábitos, cambiando hábitos femininos, feminino. Feminino lidando diferente com a desonestidade, a química e o que estava oculto sendo mostrado de defeitos. Vamos ver feminino. Alguns meses depois, masculino, fim de uma jornada. E temos grandes mudanças depois de 9 meses. Tem alguma coisa em setembro que acontece. Ok? Vamos ver aqui. Vamos ver. Masculino. Meditando aqui o masculino. Aqui sendo removido uma máscara do masculino. E assumindo um compromisso. Feminino. Resolvendo algo ligado à família. Magnetismo. E desbloqueando. Liberando os dois. E aqui ajuda de outras pessoas. Olha, o que eu tô vendo aqui claramente nessa leitura é que a partir de agora o feminino e o masculino terão colaboradores para essa parceria. Luz divina, aqui para o masculino, feminino. Aceito que a calma me governa. Força vital. Gente, tudo indica aqui que vem um novo estágio para essa parceria. O divino em relação yin e yang. Tem algo que vai ser revelado aqui, vai ser exposto. Ligado à infância. Tem alguma coisa que é ligada à infância que precisa ser tratado de uma maneira mais séria, tá? Porque aqui pode envolver alguma coisa legal, tá? E aqui chama gêmeas, tá?
Só que aqui fala que tem uma situação bastante complexa de aprisionamento ou de vício, escapismo, que vem da infância, que pode se tornar algo legal e que junta essas duas pessoas para trazer a cura. Só que agora o fator surpresa é que entra uma mulher, tá? Então não será mais a pessoa, né, o casal ali, divino feminino e masculino, vai entrar uma figura da matéria para ajudar nesse apoio, tá? Vem uma fase agora bem diferente, porque é algo que vai ficar muito claro. Eu acredito, pela experiência, que vai ser revelado no mundo aí essas parcerias diferentes e que não segue um script ali. E por isso que eu vejo que vem uma nova... O feminino vai criar uma nova maneira de se relacionar. O feminino vai passar por muita crítica, tá? Muita crítica. Mas, ao mesmo tempo, com o resultado da parceria, isso com o tempo vai ser aceito. Mas tem um novo modo de se relacionar aqui, que vai ser com essa criação do feminino, tá? Mas é um momento, assim, de tranquilidade e paz, eu acredito, dentro da parceria. Eu olhei, era 36, 36. É um fechamento de ciclo mesmo, tá? Eu, sinceramente, não tô sentindo cheiro de romance no ar. Eu tô sentindo cheiro de colaboração. E essa frequência é uma frequência totalmente de desapego emocional. Não tem mais aquele controle, aquele comando, né? Vou comandar. Não, é uma coisa leve e solta que está acontecendo e vai acontecer. Tem algum plano, algum projeto que vai acontecer na matéria, mas é a partir desse novo modo de se relacionar, tá? Não vejo nada tradicional, gente. No sentido da antiga estrutura. Eu vejo o feminino criando uma nova estrutura moral, tá? Uma nova estrutura que vai contar com o auxílio de alguém das antigas. É isso. Se for para o melhor, que seja assim. É isso que eu estou vendo nas estradas espirituais. As leis estão mudando, né? Então aqui vai ser criada novas leis morais, já nesse novo padrão do que está sendo revelado desse masculino, tá? Para que haja realmente a cura. Vai ter que ter uma colaboração em grupo e não um julgamento, né? Curar, aceitar é muito maior, né? Do que ficar forçando uma estrutura que já não funciona mais, tá? Então vem coisas novas aí. Vamos ver aqui o conselho do espiritual para masculino e feminino. 9 de ouros e os 5 de copas. Deixa o que não deu certo para trás e foque na sua cura, na sua autovalorização. Usufrua do que você já conquistou. Foque em você, no novo horizonte. Aqui fala de vocês alcançando coisas que vocês estavam querendo, tá? E tem uma questão muito forte ligada à saúde, à priorização de novas rotinas, de autocuidado, tá bom? Então é isso, um beijo no coração de vocês, se cuidem. Para quem quiser eu vou soltar 4 senhas, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.